I can jump down from here. A princesa Catherine desabou em lágrimas, e o motivo é de partir o coração. Há poucos dias, após horas de espera, os médicos finalmente lhe contaram a verdade sobre o príncipe Louis. E não se tratava apenas de um susto com a saúde. Era algo muito mais profundo, algo que crescia silenciosamente há meses. O que Louis carregava sozinho e com medo abalou toda a família real. E agora, Catherine revela a verdade emocional que nenhum pai jamais quer ouvir. Catherine desaba em lágrimas após as palavras do médico. As luzes do hospital estavam frias, o corredor silencioso. A princesa Catherine, ainda se recuperando de sua própria batalha contra o câncer, estava sentada do lado de fora da sala de emergência, esperando. Já haviam se passado quase 12 horas desde que o príncipe Louis fora levado às pressas para lá, mal respondendo a estímulos e com uma febre persistente. Máquinas o cercavam o dia todo, mas agora não eram as máquinas nem a febre que a comoviam. Era o que o médico finalmente disse quando saiu. Ele não trouxe um diagnóstico, trouxe uma constatação. Fisicamente estamos fazendo o que podemos, disse o médico gentilmente. Mas isso não começou ontem. Começou há meses. É emocional. Ele está guardando algo dentro de si há muito tempo. A princípio, Catherine não se mexeu. Piscou uma vez, assentiu levemente e então o peso daquela frase a atingiu como uma parede. Seu filho, o caçula, seu raio de sol, estava sofrendo e ela não tinha percebido. Ou pior, ela tinha percebido e descartado como algo menor. Mau humor, cansaço, rivalidade entre irmãos, qualquer coisa. Menos isso. Ele estava sofrendo em silêncio durante os tratamentos dela, a ausência dela, a doença dela. E agora seu corpo finalmente gritava o que seu coração tinha medo de dizer. Catherine prendeu a respiração. Seus joelhos fraquejaram quando ela se deixou cair na cadeira de espera, com a mão sobre a boca. Por um instante, não havia realeza, princesa ou palácio, apenas uma mãe que não havia percebido os sinais de alerta em seu próprio filho. Ela sussurrou, quase inaudível. Eu não sabia, eu não vi. Lágrimas correram livremente, não por ela mesma, mas pelo que ela havia ignorado. Por cada refeição que Louis não havia terminado. A cada manhã, ele ficava na cama mais tempo do que o habitual. A cada vez que ficava parado na porta do quarto dela, observando, esperando, sem dizer nada. O que a despedaçou não foi a febre. Foi o fato de que aquilo não era apenas uma emergência médica. Era um colapso emocional. O médico confirmou o que ela temia no fundo. A crise de saúde de Louis Suisse não foi repentina. Ela vinha se construindo silenciosamente, invisivelmente. Ela se virou para o príncipe William, com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Ele estava se desmoronando diante de nós, e nós não vimos. Foi naquele momento que tudo mudou. Não só para Louis, mas para todos. O menino que de repente desapareceu emocionalmente. O príncipe Louis costumava ser o coração pulsante de Adelaide Cottage. Aquele que enchia as manhãs com rugidos de dinossauro, perseguia patos pelo jardim e invadia o escritório da mãe só para dizer olá. Ele fazia todos rirem. Funcionários, seguranças, até mesmo seu irmão mais velho, o príncipe George, mais reservado. Se havia caos na casa, geralmente era por causa de Louis, alegre, bagunceiro e barulhento. Mas em algum momento no final de janeiro de 2024, aquela alegria desapareceu. Começou aos poucos, com um café da manhã perdido, um encontro com os amigos cancelado. Ele parou de fazer perguntas sobre os insetos no jardim. Não implorava mais para a princesa Charlotte construir castelos de Lego ou brincar de dragão. O que antes parecia a tranquilidade normal da infância se transformou em algo muito mais pesado. Louis se isolou, não fisicamente, mas emocionalmente. Seu riso cessou, seus olhos perderam o brilho. Ele começou a passar longas horas sozinho em seu quarto. Em alguns dias ficava olhando pela janela por horas a fio. Os professores da escola Lamrook entraram em contato discretamente, notando que Louis havia parado de participar das discussões em sala de aula. Ele raramente falava, e quando falava, era quase um sussurro. A princípio, William e Catherine presumiram que fosse o peso de tudo o que estava acontecendo em casa. A crise de saúde de Catherine havia virado o mundo deles de cabeça para baixo. O clima em casa estava tenso. Os horários haviam mudado. As babás estavam trabalhando mais horas. Até George e Charlotte estavam lidando com a situação de maneira diferente.
William tranquilizou a si mesmo e aos funcionários. Ele só estava preocupado com a mãe. Isso ia passar, mas não passou. Louis tornou-se emocionalmente inacessível. Quando os irmãos o chamavam para brincar, ele se afastava. Quando Catherine tentava abraçá-lo antes de dormir, ele se enrijecia. Quando William perguntava se ele estava bem, ele respondia, "Estou bem", e voltava para o seu canto. E por trás daquele silêncio havia algo que ninguém conseguia nomear. Olhando para trás agora, os sinais estavam todos lá. Mas no caos da vida na realeza e no trauma do câncer, era fácil não perceber, fácil justificar, fácil acreditar que uma criança pudesse se recuperar de qualquer coisa. Mas Louis não se recuperou. Ele definhou dia após dia, até que aquela visita ao hospital em abril obrigou todos a enxergarem o que vinha acontecendo há meses. Seu silêncio não era mau humor, era angústia, os sinais de alerta que ninguém entendia. Nos meses que antecederam seu colapso, o príncipe Louis vinha apresentando sinais. Sinais que, em retrospectiva, eram impossíveis de ignorar. E, no entanto, de alguma forma, todos os ignoraram. Os cafés da manhã voltaram intactos. As panquecas, antes devoradas em minutos, agora jaziam frias no prato. Ele parou de pedir uma segunda porção de morangos, sua sobremesa favorita. A princípio, pareceu uma simples mudança de apetite. Depois veio o silêncio. Na escola Lamrook, os professores discretamente entraram em contato com o rapaz. Louis não interagia com os outros alunos. Frequentemente, sentava-se sozinho no pátio, às vezes resmungando para si mesmo. Seus desenhos passaram de cenas familiares coloridas para formas escuras, sem figuras. Uma professora escreveu em um relatório: Louis parece emocionalmente distante. Ele está aqui, mas não está totalmente presente. Em casa, a história se repetia. O garotinho que antes corria pelos corredores, rugindo como um leão, agora caminhava lentamente, de cabeça baixa e ombros caídos. Os funcionários notaram. Seus irmãos também. A princesa Charlotte tentou convencê-lo a participar de seus chás da tarde. Ele se sentava em silêncio por um instante e depois se afastava. O príncipe George construiu um forte elaborado para atrair Louis de volta às brincadeiras. O forte permaneceu vazio por dias. O príncipe William, tentando conciliar os deveres reais com a saúde da esposa doente, disse aos funcionários para não se preocuparem. Ele está apenas sobrecarregado, disse ele. Ele vai se recuperar. E Catherine, lutando contra a fadiga e os efeitos colaterais da medicação do tratamento, se culpava. Ele está com medo porque eu estive ausente, sussurrou para uma amiga. A culpa é minha. Mas ninguém percebeu a profundidade da situação. Ninguém imaginou que por trás do silêncio de Louis havia algo muito mais pesado do que confusão ou estresse. Ele não estava apenas triste, ele estava sofrendo em silêncio, uma família que ele pensava estar perdendo. Em março de 2024, tudo se tornou rotina. Louis mal falava, comia pouco e raramente sorria. Seu brilho, seu caos, sua cor, tudo havia desaparecido. Mas, como não havia explosões, nem birras, nem pedidos de socorro óbvios, todos presumiram que ele estava lidando bem com a situação, até que fosse tarde demais. Os sinais de alerta não eram evidentes, eram sutis, e era isso que os tornava tão perigosos. O dia em que tudo se transformou em uma emergência médica. Era uma tranquila manhã de terça-feira, no início de abril de 2024. O sol mal havia nascido, lançando um brilho suave sobre o Adelaide Cottage. A princesa Catherine, já acordada, decidiu verificar como estava Louis antes do café da manhã. O que ela encontrou mudou tudo. Louis estava encolhido sob o cobertor. Seu corpo tremia, apesar do quarto estar quente. Seu rosto estava corado e úmido de suor. Seus olhos estavam semicerrados, mas desfocados. E quando ela sussurrou seu nome, ele não respondeu. Seus instintos entraram em ação. Ela chamou por William. Em segundos, ele estava no quarto. Um toque na testa ardente de Louis foi o suficiente. Eles sabiam que aquilo não era normal. A situação era grave. William deu ordens claras e calmas à equipe. Os protocolos de emergência foram ativados imediatamente. As ruas foram liberadas às 7h14, enquanto os veículos da Segurança Real corriam em direção ao Hospital Frimley Park. Dentro do carro, Catherine abraçava Louis com força, sussurrando repetidamente: "Fique comigo, querido. Por favor, fique comigo." Quando chegaram, uma equipe de trauma já os aguardava.
Máquinas cercavam o pequeno corpo de Louis. Enfermeiras agiam rapidamente, conectando soro, monitorando os batimentos cardíacos e ajustando o oxigênio. A febre subia para mais de 40 degc e ele mal respirava sozinho. Os médicos faziam perguntas que William e Catherine não conseguiam responder. Há quanto tempo ele estava assim? Havia algum sinal de doença? Alguma infecção recente? Mas não havia respostas, apenas medo. Catherine ficou paralisada, do lado de fora da sala de emergência, observando através do vidro enquanto estranhos trabalhavam para salvar seu filho. Para uma mulher que acabara de vencer um câncer, aquele momento parecia cruel. Ela não era mais a paciente, seu filho era. Nas horas seguintes, a família esperou em um silêncio insuportável, sem atualizações, sem progresso, apenas o som dos bips das máquinas e o zumbido baixo de um corredor de hospital. Naquele momento, os títulos reais não importavam. O dever, a imagem pública, tudo isso desapareceu. Tudo o que restou foi uma mãe e um pai que estavam perdendo o filho bem diante de seus olhos e não faziam ideia do porquê. Aquilo não era apenas uma febre. Era o momento em que tudo o que eles pensavam saber sobre o filho e sobre como criá-lo começou a desmoronar. Horas de silêncio que devastaram Catherine. A primeira hora transcorreu em meio ao caos. As 11 horas seguintes, em silêncio. A princesa Catherine e o príncipe William estavam sentados lado a lado na sala de espera da UTI pediátrica, mas sem dizer quase nada. Já eram quase 20 horas e eles estavam no hospital Frimley Park desde pouco depois das 7h da manhã. Catherine não havia comido. Quase não se mexera. Seus olhos permaneciam fixos nas portas duplas por onde enfermeiras e médicos entravam e saíam apressadamente. Sempre ocupados demais para parar. Sempre silenciosos demais para dar esperança. A cada vez que as portas se abriam, ela olhava para cima, com esperança, medo e se despedaçando novamente. Os médicos não tinham respostas. Exames haviam sido feitos, tomografias realizadas, sinais vitais monitorados, mas ainda não havia diagnóstico. Sempre que alguém se aproximava de falar, as mesmas 4 palavras se seguiam. Ainda não sabemos. Às 19h45, uma jovem enfermeira saiu para o corredor. Catherine se levantou antes mesmo que a enfermeira falasse, mas a mulher apenas balançou a cabeça suavemente. Ainda nada. E foi nesse momento que a força de Catherine finalmente se esvaiu. Seus joelhos cederam. Ela desabou no chão, soluçando um choro convulsivo, alto, incontrolável. Não posso passar por isso de novo, ela gritou. Não posso perder mais ninguém. William ajoelhou-se ao lado dela, envolvendo-a com os braços. Ela enterrou o rosto em seu peito, tremendo. O som de seus soluços ecoou pelo longo corredor do hospital. Um som que poucos já ouviram de um membro da realeza. Um som não de fraqueza, mas de um medo inimaginável. Não se tratava de manchetes, não se tratava da monarquia. Era uma mãe que se sentia impotente. Era uma mulher que acabara de vencer sua própria batalha contra o câncer, apenas para se deparar com algo ainda mais terrível. A ideia de perder o filho sem saber o porquê. As enfermeiras viraram as costas para lhe dar privacidade. Os seguranças formaram uma barreira respeitosa no corredor, mas até eles pareciam abalados. Um funcionário sussurrou mais tarde. Ninguém sabia o que fazer. Ninguém nunca a tinha visto assim. Naquele corredor o tempo parou. Durante 12 horas, o palácio permaneceu em silêncio. Mas naquele momento, as lágrimas de Catherine disseram mais do que qualquer declaração oficial jamais poderia. A devastadora constatação do médico. Já passava das 21h quando um pediatra experiente, não uma enfermeira júnior, nem uma técnica, mas o chefe da equipe, finalmente se sentou diante do príncipe William e da princesa Catherine. Os resultados haviam chegado, mas a notícia não era um diagnóstico, era uma revelação. Não há infecção, disse o médico gentilmente. Nada físico que possamos confirmar. Sem vírus, sem falência de órgãos. Seu corpo está reagindo a algo que não vem de fora. Catherine o encarou, confusa. William perguntou: "O que o senhor quer dizer?" O médico fez uma pausa. "É emocional. É trauma. Estamos vendo uma resposta sistêmica completa ao estresse psicológico prolongado. O corpo do seu filho está entrando em colapso por medo." O silêncio naquela sala era mais pesado do que qualquer outro que já havia acontecido. A crise médica do príncipe Louis não tinha origem em doença, tinha origem em sofrimento.
O médico explicou que crianças da idade de Louis são incrivelmente sensíveis a mudanças, especialmente quando envolvem a saúde dos pais. O diagnóstico de câncer de Catherine, mesmo com explicações cuidadosas e palavras de conforto, afetou Louis mais profundamente do que qualquer um imaginava. E como ele guardou tudo para si, seu estresse se manifestou fisicamente. Seu corpo não conseguia mais suportar o que seu coração guardava. Ele achou que estava te perdendo, disse o médico. E é possível que ele não se sentisse seguro o suficiente para dizer isso em voz alta. Catherine cobriu a boca paralisada. Cada momento perdido, cada sinal ignorado, cada olhar silencioso agora queimava em sua memória. Ela havia lutado contra o câncer com força e graça, acreditando que sua família ficaria bem. Mas ela não havia percebido o preço que a doença estava silenciosamente cobrando de seu filho. William colocou a mão sobre a dela. Eles não disseram nada. Não havia mais palavras. O médico acrescentou uma última observação. Isso não aconteceu da noite para o dia. Acumulou-se silenciosamente por meses e agora seu corpo finalmente disse basta. A verdade era brutal. Não havia infecção para combater, nem remédio para curar. O que Louis precisava agora era de tempo, segurança e cura emocional. E, acima de tudo, precisava se sentir seguro novamente. Para Catherine, isso mudou tudo. Sua batalha não havia terminado. Ela tinha apenas começado. Mas desta vez, não se tratava de sobrevivência. Tratava-se da recuperação da alma de seu filho. Louis fala e revela a verdade. No terceiro dia, pouco depois das 11h30, o momento pelo qual tanto rezavam finalmente chegou. O príncipe Louis abriu os olhos. Sua respiração havia se estabilizado durante a noite. Os aparelhos ainda o cercavam, mas seus batimentos cardíacos estavam fortes. A princesa Catherine estava ao lado de sua cama, afastando delicadamente seus cabelos do rosto quando ouviu um sussurro. Papai, me desculpe. O silêncio tomou conta do ambiente. O príncipe William, sentado próximo, inclinou-se para a frente. Você não precisa se desculpar, Louis. Mas Louis desviou o olhar, com a voz trêmula. O que ele disse em seguida os despedaçou. Eu pensei que você fosse me substituir. Entre frases truncadas e fragmentos de lágrimas, Louis finalmente explicou que havia ouvido conversas de adultos durante o tratamento de Catherine. Ele ouvira palavras como mudança, preparação e futuro. Em algum lugar de sua mente de 6 anos, ele passou a acreditar que estava sendo deixado para trás. Pensava que a doença de Catherine significava que ela não voltaria, que ela não tinha tempo para ele e, pior, que um novo bebê estava a caminho para tomar o seu lugar. Imaginava-se sendo esquecido. Dizia que pulava refeições para que ninguém desperdiçasse comida com ele, que se escondia nas portas para ouvir, que ele não chorava alto porque crianças grandes não incomodam as pessoas. Não era um problema médico, era medo, real, profundo e sufocante. William se virou para a janela, com lágrimas queimando nos olhos. Catherine se aproximou, beijando a mão de Louis e sussurrando. Não vai ter bebê, você é insubstituível. Você é o nosso Louis. Isso nunca vai mudar. Louis olhou para ela e perguntou quase inaudível. Promete? Com cada fibra do meu ser, disse Catherine. Você é tudo. Sua voz era suave, seu corpo ainda fraco. Mas naquele momento, Louis não estava mais em silêncio. A culpa paterna o atingiu com toda a força. Naquela noite, muito depois de o príncipe Louis ter adormecido, William e Catherine sentaram-se sozinhos no salão pouco iluminado do lado de fora da UTI pediátrica. Os corredores estavam silenciosos. Os aparelhos haviam parado, mas dentro de seus corações havia apenas ruído, lembranças, arrependimentos e um silêncio do qual nenhum dos dois conseguia escapar. Eles não falaram a princípio, apenas ficaram sentados lado a lado, mãos se tocando levemente, olhos fixos no vazio. A tensão no ar não era apenas de exaustão, era de constatação. Catherine quebrou o silêncio primeiro. Sua voz era quase um sussurro. Ele vinha nos dizendo isso há meses, mas nós simplesmente não o ouvíamos. Sua mente repassou cada momento que ela havia ignorado. As refeições intocadas, as escadas vazias, os passos leves pairando do lado de fora da porta. Eu pensei que ele estivesse lidando com a situação, sussurrou ela. Eu me convenci de que ele estava se adaptando. William expirou lentamente com os olhos marejados. Eu pensei que ele estivesse triste. Não que estivesse desmoronando. A culpa entre eles não era mais um silêncio constrangedor. A tensão era palpável.
Eles estavam tão focados em sobreviver ao câncer de Catherine, manter a família unida, cumprir seus deveres públicos e preservar a imagem de força, que não perceberam o lento desmoronamento do filho caçula. Não eram pais ausentes, mas estavam distraídos. E agora não conseguiam parar de se perguntar: como não percebemos? Catherine se lembrou de uma noite em meados de fevereiro. Louis estava chorando sozinho na biblioteca. Ela entrou, o abraçou e presumiu que fosse um pesadelo. Agora ela se perguntava: teria sido algo mais? A memória de William voltou para 18 de março. Louis havia se recusado a jogar futebol com ele e George no jardim, algo que ele nunca recusava. Disse a mim mesmo que era uma fase, murmurou ele. Não era. Às 22h40, a decisão estava tomada. Todos os compromissos reais foram suspensos. Catherine cancelou todos os seus compromissos até julho de 2024. William fez o mesmo. A equipe de imprensa foi instruída a lidar com todas as mensagens públicas. A família vinha em primeiro lugar, sem exceções. Sessões de terapia foram marcadas imediatamente. Não apenas para Louis, mas também para George, Charlotte e para eles. A cura não era uma questão de boa imagem pública, era uma questão de sobrevivência emocional, relacional e pessoal. Eles sabiam que o caminho a seguir não seria perfeito, mas também sabiam que nunca mais ignorariam o silêncio dos filhos. Enquanto caminhavam lentamente de volta para o quarto de Louis no hospital, William olhou para Catherine e disse suavemente: "Vamos fazer isso de forma diferente." Desta vez, Catherine não chorou. Ela assentiu, não com medo, mas com certeza. Ela não estava mais apenas se recuperando de uma doença, estava reconstruindo sua família. A família se mobiliza para reconstruí-lo. À medida que a verdade sobre o colapso emocional do príncipe Louis se tornava clara, a família real se uniu. Não em relação à sua imagem pública, mas em torno do filho. O rei Charles III, já debilitado por seus próprios problemas de saúde, chegou ao hospital sem alarde, sem tapetes vermelhos, sem escolta de segurança, apenas um avô intervindo. Ele trouxe um livro surrado de Beatrix Potter que outrora confortara William quando criança. "Para Louis", disse ele baixinho, "caso ele precise de um amigo." Charles voltou todas as manhãs durante uma semana. Não fez perguntas, apenas sentou-se. Certa vez, quando Louis se mexeu na cama, ele sussurrou: "Você não está sozinho, pequeno. Todos nós já sentimos isso." Em casa, George e Charlotte também começaram a se reconectar com o irmãozinho. No segundo dia, Charlotte sentou-se ao lado da cama de Louis Weiss e leu para ele sua história favorita. No terceiro dia, George trouxe uma bola de futebol macia e a rolou delicadamente em sua direção. Louis não chutou longe, mas sorriu. Os terapeutas chegaram discretamente, iniciando sessões suaves por meio de histórias e brincadeiras. Uma psicóloga disse ao casal que ele não estava apenas fazendo birra. Ele estava de luto, de uma versão de você que ele pensava ter perdido. Os horários foram reescritos, as manhãs foram reservadas para a família, as noites para um momento a sós. As babás se afastaram, os pais assumiram o protagonismo, o palácio não estava mais liderando essa recuperação. O amor foi o último voto de Catherine como mãe. À medida que o príncipe Louis se fortalecia, a determinação da princesa Catherine também crescia. Ela tomou uma decisão silenciosa, mas inabalável. Seus filhos jamais seriam deixados em silêncio emocional novamente. Sua equipe foi instruída a cancelar todos os compromissos até 1º de agosto de 2024. "Meu filho vem em primeiro lugar agora", disse ela, sem protocolo, sem pressioná-lo. Os encontros matinais com os filhos se tornaram sagrados. As sessões de terapia continuaram. Catherine fez um curso online sobre trauma infantil e luto, preenchendo cadernos com anotações manuscritas. Eles introduziram cartões de emoções para compartilhamento diário. Todas as noites terminavam com uma pergunta: qual foi a melhor sensação do seu dia? A resposta de Louis certa noite foi: "Mamãe me deu 3 beijos." Essa frase mudou tudo. Catherine não via mais seu título como um escudo. Ela o via como uma responsabilidade, não para com o público, mas para com seus filhos. Ela já havia lutado bravamente contra o câncer. Agora, lutava contra algo mais difícil: culpa, arrependimento e o longo caminho da recuperação emocional. Ela não anunciou isso à imprensa. Ela não deu uma coletiva de imprensa. Simplesmente mudou silenciosamente, completamente. William seguiu o exemplo dela. Juntos, eles reescreveram o ritmo da família, não com protocolos reais, mas com presença, intenção e amor. E aos poucos, Louis começou a rir novamente. Ele não era o mesmo menino. Era algo mais forte,
Não por causa do que havia sofrido, mas por ter sido finalmente compreendido de verdade. Aquilo não era apenas uma crise médica. Era um pedido de socorro que ninguém ouviu até quase destruir uma família. As lágrimas da princesa Catherine não eram para manchetes. Eram para os momentos que ela perdeu, a dor que seu filho escondia e a verdade que ela não conseguia ignorar. Agora tudo está mudando. Os deveres reais foram suspensos, as prioridades foram redefinidas. E em meio a tudo isso, uma promessa permanece. A princesa Louise nunca mais se sentirá invisível. Porque desta vez, Catherine não é apenas uma princesa. Ela é uma mãe e está ouvindo com toda a sua atenção.